Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro de hoje. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando para refletir sobre assuntos espirituais. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu me chamo Armando, sou espiritualista e vou compartilhar com você conhecimentos espirituais. Conhecimentos adquiridos em livros e também na prática. Temos algumas décadas que estamos vindo estudando, trabalhando com a espiritualidade e aprendendo muitas coisas interessantes. E queremos compartilhar com você estes conhecimentos. Já estudamos em temas anteriores a apometria. Falei sobre as leis da apometria, apresentei-a como ferramentas poderosas, importantes na manipulação de energia e também no trabalho com a espiritualidade. Ferramentas muitíssimo importantes. Hoje vamos falar sobre corpos sutis. Isso mesmo. Vamos estar colocando uma série de material para podermos refletir em torno deles. Vamos falar sobre os corpos sutis, talvez em 4 partes, para não ficar muito cansativo, para não cansar muito você. Então, dividir o assunto em 4 partes. Depois iremos estudar os chakras, é claro que numa visão bem light, bem tranquila, nada de aprofundar muito no assunto, porque não é o nosso objetivo. Vou falar sobre o chakra, porque com a apometria trabalhamos nesses chakras. Nos chakras, nos cordões energéticos que ligam os corpos e os chakras. Na tela búdica, vamos falar um pouco sobre ela. Depois vamos falar sobre as personalidades, como elas se formam, como elas vivem no nosso campo mental, como perturbam algumas, outras nos auxiliam. Então vamos estar conversando sobre esses assuntos. Depois vamos falar como tratamos, qual é o processo de tratar desses casos. No futuro bem próximo também vamos entrar nas questões obsessivas, onde é um assunto muito vasto, muito amplo, onde vamos falar de obsessões simples, depois vamos falar de obsessões complexas, dos implantes que são utilizados, processos obsessivos, enfim. Continue conosco que temos muito material para compartilhar com você, ok? Então, vamos junto, relaxe, sente bem confortável onde você está, respire com calma, com tranquilidade, busque uma sintonia com Deus, nosso Pai maior, com Jesus, nosso mestre, médico divino, e vamos juntos refletir sobre estes assuntos que eu considero importantíssimos, né? Muito bem. Os corpos sutis, no caso aqui, colocamos como a 5ª aula. As 4 aulas anteriores falamos da apometria e hoje vamos começar as nossas reflexões em torno deste assunto. Os corpos sutis também são conhecidos como um agregado humano, como um complexo humano, porque de fato é um agregado, é um complexo bastante interessante e de importante estudo. Vamos aprendendo lá desde o Espiritismo, quando Kardec, juntamente com os benfeitores, vai dizendo que o espírito, o que é o espírito? É cada um de nós per si, cada um de nós é um espírito. E como espírito que somos, o espírito é indefinido, abstrato, não tem uma atuação direta sobre a matéria. Então, nós, se ficarmos sem essas ferramentas, sem os corpos para atuar, nós não teremos condições de agir sobre a matéria. Precisamos dos corpos. No caso aqui específico, sobre a matéria mais densa, corpo físico. Então, porque a matéria se encontra, na verdade, em vários estágios. Nós vemos a matéria física, mas elas se encontram em vários estados e dimensões diferentes. Então, para cada estado da matéria, ou para cada dimensão
que o espírito precisa agir, por ele ser abstrato e indefinido, precisa de uma ferramenta apropriada para agir naquela dimensão. Aqui no físico temos o corpo físico. E por precisar agir nas dimensões que o espírito transita, ele precisa estar revestido de matéria apropriada para agir naquela dimensão. Ele precisa estar revestido de um envoltório fluídico que Allan Kardec denominou como perispírito. Então, na definição de Allan Kardec, ele chamou esse envoltório de perispírito. Lembrando que o perispírito, conforme Kardec vai definindo, é apenas a ponta, né, do iceberg, tá? Mas vamos estudar com calma, com tranquilidade, e vamos perceber que o perispírito definido pelo Espiritismo, ele é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa para a gente poder estar estudando. Do grego, peri, em torno de, e do latim, espíritus, chegou Allan Kardec à conclusão e definição de alma ou espírito. Alma e espírito são sinônimos. O corpo físico recebe as impressões exteriores. Então, para que possamos receber as impressões aqui do mundo físico e agir no mundo físico, o corpo físico é a ferramenta básica e fundamental para, assim, o espírito abstrato e definido que é cada um de nós, poder agir aqui na dimensão do físico. E aí ele vai recebendo as impressões exteriores através do corpo físico. Dessa forma, o perispírito, esse corpo, né, espiritual, ele torna-se o intermediário entre o corpo e o espírito. Quando o espírito quer agir no corpo físico, ele vai dando os comandos, utilizando o corpo. Quando o corpo recebe as impressões, manda para o espírito. No conceito espírita, da doutrina espírita, o encarnado, nós encarnados somos compostos de 3 elementos, né? Então, numa visão espírita, nós, o encarnado, é composto de 3 elementos: o espírito, perispírito e corpo físico. Kardec chegou a definir que, quando ele estiver falando sobre espírito, ele está falando de desencarnado, aqueles que não têm o corpo físico. Quando estiver falando daqueles que estão no corpo físico, ele vai chamar de alma. Apenas uma forma de tratar e se relacionar com este assunto. O espírito é o que detém a inteligência maior no agregado. É o que detém o pensamento, a vontade, o poder de decisão e o senso moral. Ele é o responsável pela sua própria evolução. E aí nós vamos estudando na teoria e na prática e percebendo essa verdade. O espírito é o que detém a inteligência maior dentro do complexo. Ele que detém o pensamento, ou pelo menos deveria gerenciar os pensamentos. Quem deve fazer isso é o espírito, gerenciar os pensamentos que brotam da sua mente. Ele que tem que gerenciar pensamento, a vontade, poder de decidir, o senso moral, as emoções. Quem tem que gerenciar isso é o espírito, que é cada um de nós per si. O perispírito, na definição kardecista, ele é fluídico, imponderável, isto é, não pode ser pesado e nem medido, serve de ligação e intermediário entre espírito e corpo. Isso mesmo. Na visão kardecista, o perispírito ele vai servir de ligação entre o espírito e o corpo físico. Hoje entendemos que isso, de fato, é uma parte da verdade. Vamos estudando e vamos aprendendo outras coisas interessantes a respeito deste assunto. É claro que quando Kardec estava falando deste assunto, é bom lembrar, é muito importante lembrar que ele estava num contexto diferente do nosso de hoje.
ele vivia entre dois extremos. De um lado tinha lá os materialistas que acreditavam somente no corpo físico, na existência do corpo físico. Uma vez que o corpo físico morre, tudo se acaba. Essa era uma crença que Kardec teve contato na época. Por outro lado, tinha os religiosos que acreditavam que além do corpo existia um outro elemento, a alma, que sobrevivia à morte do corpo físico. O único problema para aquela crença que Kardec se depara é que essa alma sobrevivente ao corpo físico tinha um destino um tanto diferenciado daquilo que Kardec foi observando. A alma, segundo aquela crença, após a morte do corpo físico, poderia ir ou para o céu, para o inferno, ou purgatório. Kardec chegou a escrever um livro, Céu e Inferno, com a opinião dos benfeitores, mostrando e falando deste assunto. Interessante. Para aquela crença de céu e de inferno é complicada, porque quem ia para o céu? Só os bonzinhos, né? Só as pessoas boas é que quando o corpo morre, iriam para o céu. Aqueles que não for tão bom assim, após a morte do corpo, iriam para o inferno. E os mais ou menos, que não são nem bom para ir para o céu e nem tão ruim para o inferno, ficariam no intermediário. O problema é que o céu era um lugar, para a sua crença, um lugar muito monótono, que chegou-se até a imaginar que o céu era mais tranquilo, era mais alegre, mais animado do que o céu, dessa crença. E o Kardec ficou no meio dessas duas crenças. A crença naqueles que acreditam na alma após a morte do corpo e aqueles que a morte do corpo seria o fim. Duas crenças que não têm nada a ver com a nossa realidade. E aí Kardec apresenta um outro quadro, onde 3 elementos iriam ali compor o ser humano: corpo físico, o perispírito e o espírito. O espírito sendo detentor da inteligência, do pensamento, da vontade, o gerenciador das emoções e da sua própria evolução, tendo como intermediário entre o corpo físico e ele mesmo o perispírito, fluídico, imponderável, né, que estaria lhe ajudando na sua própria evolução. O corpo físico, grosseiro, e permite ao espírito se expressar neste mundo, no mundo da matéria. Interessante que esse conceito é um conceito kardecista, muito consolador para quem vem do materialismo, quem passou pela crença do céu e do inferno. No Espiritismo encontra muita consolação, encontra muitas informações importantes que o consolam em muitos pontos, em muitas situações. Porém, os conhecimentos não param por aí, né? Há muitas coisas para serem aprendidas, para serem estudadas, e a gente vai percebendo que eles vão vindo paulatinamente. Não é de uma hora para outra que a gente aprende tudo. As religiões orientais mais antigas ensinavam, né, que o homem espírito ele é constituído de 7 componentes interpenetrados. Olha só, o Espiritismo fala de 3 elementos: corpo, perispírito e espírito. Essas religiões orientais já falam de 7 componentes, 7 elementos interpenetrados, interagindo um ao outro. Segundo essas religiões, esses elementos, esses corpos, esses componentes, eles são todos definidos e vibram em dimensões espaciais diferentes. Então, para essas religiões orientais, esses elementos são definidos e vibram em dimensões espaciais diferentes. A teosofia, o esoterismo, o ocultismo e outras doutrinas consideram o complexo humano composto da seguinte forma: dividindo em 2 partes, tríade divina e quaternário inferior. Essas 2 partes, ou esse modelo,
Na verdade, ele é didático, para a gente poder melhor compreender este assunto. A tríade divina, ou ternário superior, é composto de átmico, búdico e mental superior. Então, esses três elementos compõem a tríade divina. Olha como é interessante. O átmico é o espírito de essência, a centelha divina. No Espiritismo, os benfeitores falam não na palavra átmico. Essa palavra átmico não aparece na doutrina espírita. Mas aparece lá a definição do Espírito como essência divina, como centelha divina, como um ponto de luz. Então, como definição dos benfeitores, na codificação kardecista, não encontramos a palavra átmico, mas encontramos a essência. Cada um de nós é uma essência divina, é uma centelha divina, é um ponto de luz. Isso encontramos essa definição da doutrina espírita. Búdico também lá não encontramos, são as religiões orientais que falam sobre isso. Búdico, né, o budi, é o segundo elemento, né, vindo de dentro para fora, né, do espírito para o material. Depois o mental superior, ou chamado de corpo causal. Então, esses três elementos constituem a tríade divina. E acredite, isso tem um grande fundo de verdade, tá? Por aqui nós já conseguimos acessar ou perceber como esse conceito é verdadeiro. Muitos dizem assim, o eu superior, o eu divino. O próprio Saint-Germain vai falando do eu sou. O que é o eu sou? Esse cara, o átmico. Ele é o eu sou, é a centelha divina. É daí que emana todo o seu poder, todo o meu poder, todo o nosso poder emana do átmico, do espírito. Ali está a nossa fonte de harmonia e de paz. Aí está a nossa fonte de luz. Aí está o seu Deus interior. Conforme Jesus fala, né? Vós sois Deus. Aqui está o Deus interior, a nossa força. Busque dentro de você, está lá todos os recursos que nós queremos, está nesse elemento, no átmico, né? Muito bom. O quaternário inferior é onde habita o ego, né? Ele é composto do mental inferior, do astral, do etérico e físico, né? Ou como também é chamado de somático. O corpo físico também é chamado de somático, e vamos, no decorrer do nosso estudo, falar um pouco mais sobre isso. Enquanto o corpo astral também é denominado de psicossomático, o físico é também denominado como corpo somático. Vamos, ao longo do nosso estudo, falar um pouquinho mais sobre isso. Os corpos espirituais, aliás, a palavra, né, corpos espirituais, dimensões psíquicas, níveis mentais ou de consciência, são termos e conceitos já utilizados por muitos espíritas. Muitos espíritas utilizam essa definição. Os corpos espirituais, dimensões psíquicas, níveis de consciência. E aí a gente até brinca, né? Cada um se encontra num nível de consciência diferente do outro. Isso é uma realidade. A gente vê na prática que cada pessoa que conversamos, que nos encontramos, que nos relacionamos, elas estão num nível de consciência diferenciado. Nem todo mundo está no mesmo nível de consciência. Aqueles que despertaram um pouco mais a consciência, estão mais abertos para a espiritualidade, aqueles que estão com a consciência muito fechada, muito adormecida, estão mais voltados para os prazeres do mundo que vivemos, são pragmáticos, querem as coisas imediatas, e vivem mais para os prazeres do estômago, dos prazeres imediatos dessa vida. Então são pessoas que ainda têm um nível de consciência bastante fechado, bastante limitado. Quanto mais consciência vamos despertando e ampliando, vamos buscando as verdades espirituais. Isso mesmo, buscador, né? Precisamos ser buscador, buscar as verdades espirituais, porque nenhuma
doutrina ou religião ou pessoas detém toda a verdade. Eu gosto muito de lembrar de uma história, né, que fala que a verdade ela estava toda contida em um espelho. Acho que já ouviram falar dessa história, né? Então, toda a verdade, ela estava contida em um espelho. Então, o Senhor da verdade escolhe um guardião, um homem forte, e concede a ele a missão de segurar a verdade. E ele então segura, ele passa a ser o guardião da verdade. Fica no alto, sentado, segurando o espelho da verdade. Num dado momento, ele cochila, ele adormece, e o espelho escorrega de suas mãos e espatifa no chão. É pedaço de vidro de verdade para tudo quanto é lado. E vai passando as religiões, cada uma vai pegando um pedaço da verdade. Passou o católico, o evangélico, o espírita, cada um passou ali, né, no momento, e pegou um pedaço do espelho que continha a verdade. Então, cada um tem um pedaço da verdade. Ninguém, né, aqui nesse mundo possui a verdade absoluta. Por isso que quem está aberto para o conhecimento deve ser um buscador. Buscar, ouvir um, ouvir outro, ler, estudar vários assuntos, várias obras, e abrir a mente e o coração para poder absorver a verdade que cada um contém. A tríade divina está aí, né? Átmico, que é o eu superior, é a centelha divina, a essência, búdico, que é o segundo elemento, e o mental superior. Os três elementos compõem a tríade divina. Está aqui nossa imagem, muito utilizada em palestras, muitos espiritualistas utilizam. Hoje já tem muitos recursos, quem sabe manipular essas ferramentas, constrói esses corpos de uma forma bem bacana, né? Mas aqui dá para a gente poder estar entendendo. Olha, o átmico, essa centelha divina, o búdico, né? E está aí formando essa tríade divina maravilhosa que todos nós, né, temos esses elementos. O quaternário inferior é onde o ego habitam, é composto do mental inferior, do astral, do duplo etérico e do físico. Até o corpo astral, nós temos a forma humana. Já do mental por diante, nós não temos mais a forma humana. Embora quem está no mental pode assumir a forma que quiser. Isso é tranquilo. Quem está, por exemplo, lá no mental superior, ou no búdico, se quiser tomar uma forma, se apresentar como humano, numa forma humana, tranquilamente pode assim se apresentar. É bom dizendo que todos esses corpos, se vamos reencarnar, precisamos ter todos esses elementos. Quem está no corpo físico contém esses 7 elementos. A morte do corpo físico, nós nos libertamos de 2, que é o físico e o duplo etérico. Ficamos com o corpo astral, que é o perispírito dos espíritas, e os demais corpos fazendo parte aí do nosso complexo, até alcançarmos uma evolução que permita nos livrarmos destes corpos. Muito bem, fizemos um estudinho rápido, né, sobre esse assunto. Falamos sobre o conceito espírita, de como o espiritismo entendem o nosso complexo, né? Ele diz que nós somos compostos de 3 elementos: corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito sendo o intermediário entre o corpo e o espírito. Uma definição até que satisfatória para um aprendizado, para o início do aprendizado. Nos trabalhos práticos, o acesso que os espíritas têm realmente ao corpo emocional, ao corpo astral, o chamado de corpo de perispírito. Mas quando nós vamos trabalhando com a apometria, nós vamos acessando outros corpos, outros elementos.
Então, se apresenta para o atendimento outras situações que a gente vai usando e aplicando. Daí a gente alargar o nosso conhecimento em torno desses assuntos. E perceber que o conceito de espírito é bacana, é ótimo, porém não satisfaz essas problemáticas todas. É muito comum no trabalho mediúnico nós depararmos com espíritos que se apresentam com uma série de problemas no corpo astral, no corpo que ele está. Deformidade das mais diversas, doenças no corpo, passando fome, sede, tendo uma série de problemas, frio. E nos trabalhos da doutrina é comum a gente falar para o espírito que assim se apresenta: meu irmão, você não tem esses problemas, os problemas estão no seu psiquismo, é a sua imaginação. Olha, coitado está ali todo arrebentado, passando fome, sede, cheio de problemas. Você vai atender e diz: olha, você não tem esses problemas. Isso é coisa da sua cabeça. Imagina como ele fica. E a gente vai perceber na realidade que não é bem assim. Ele tem sim os problemas. Ele está sim doente. O corpo dele está deformado. Ele está tendo dores. Ele está passando fome. Ele tem sede. Ele está doente, enfermo naquele corpo que ele está vivendo. Precisa de atendimento, de tratamento. E aí entra em cena, né, as ferramentas da apometria para ajudá-lo nesses momentos. Muito bacana. Eu vou encerrar por aqui, ok? Nós temos muito assunto para estarmos tratando. Vamos estudar esses corpos com mais tranquilidade, seus conteúdos, seus atributos, para que a gente possa entender um pouquinho mais desses corpos e poder, assim, dar continuidade ao nosso aprendizado. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar comigo durante esse tempo. Muita paz, que Deus abençoe e ilumine, e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.